sabe? E aí, qual é o X da questão? Uma definição sintética de fascismo e de nazismo. O nazifascismo é uma radicalização da tradição colonial ocidental realizada nos países de desenvolvimento capitalista retardatário como forma de alterar a divisão interimperialista do mundo. Vamos destrinchar isso. Vamos lá. A gente sabe, pela escola, que Hitler defendia que existiam raças superiores e raças inferiores, né? E que os arianos, os alemães, seriam a raça superior e que judeus, ciganos, negros, homossexuais seriam parte da raça inferior. A gente também sabe pela escola que lá no século XIX tem um cara que a gente aprende que ele era meio imbecil, meio burro, que ele leu errado o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, e aí tentou aplicar isso para a sociedade e criou o darwinismo social, que é o Herbert Spencer. Então a gente é levado na escola a pensar que na história humana existiam dois imbecis que acreditavam em raça superior e raça inferior. Um era o Herbert Spencer, no século XIX, com o darwinismo social, que algumas pessoas foram na onda dele, só que depois passou, aí depois veio o Hitler e passou. Essa imagem ela é falsa. O conceito de raça ele vai ser criado, começa a ser criado a partir do século XVI. Atenção, raça não é uma realidade biológica. Raça é um construto sócio-histórico de fundamentação política. Antes do século XIV, antes do século XV para o século XVI, não existia raça. Como assim, Jones? Não existia raça? Não existiam pessoas brancas e negras, pessoas amarelas, pessoas indianas? Sim, existia. Só que a raça ela é um construto em cima desses diferentes fenótipos e genótipos. Ela não é um dado biológico, ela não é um dado da natureza. Nem sempre existiu raça. Aliás, na imensa maioria da história humana, não existia raça. Se você compreender que a humanidade tem mais de 10 mil anos de história, enquanto civilizações complexas, a raça existe há mais ou menos 500 e tantos anos. Então, em mais de 90% da história humana não existiu o conceito, a noção de raça. A noção de raça ela passa a ser criada a partir do século XV, ganha uma dimensão mundial no século XVI com a colonização da América e que começa a tomar forma a partir da teologia e da literatura, como forma de justificar a escravidão. Então, quando as pessoas negras eram capturadas em África e trazidas para a América para trabalhos escravizados, para trabalho escravo, quer dizer, a justificativa era teológica, era que na Bíblia, Caim, que matou Abel, Caim tinha a marca da maldição, que era a pele preta, e os descendentes de Caim eram as pessoas negras. Então, o seu processo de sofrimento na terra seria uma forma, inclusive, de curar o seu pecado original ancestral. Seria até bom para eles. Seria bom as pessoas serem escravizadas. Porque essas pessoas elas são amaldiçoadas por causa do pecado fundamental do seu descendente e o sofrimento na terra, a expiação do corpo, ia propiciar, quem sabe, a possibilidade de salvação. Ou então, tem outra história da Bíblia, e aí eu não lembro muito bem da história da Bíblia, porque faz muito tempo que eu não leio. Ou então, acho que foi Noé, se não me falha a memória, Noé ficou bêbado, e aí deu o que a gente chamaria hoje de PT, ficou pelado, e aí o filho dele riu da nudez do pai, e aí esse filho que riu da nudez do pai foi amaldiçoado também, e as pessoas negras seriam descendentes. Então, a negritude era a expressão de uma maldição divina em que essas pessoas negras estavam excluídas da comunidade de Deus, dos filhos de Deus. Essa foi a primeira grande justificativa para a escravidão. Ao lado disso, esses viajantes que vinham da Europa e visitavam a América Espanhola, a América Portuguesa e por aí vai, eles sempre procuravam descrever por um olhar colonizante o que seria as características desse grande outro, que era a população negra, a população indígena. Então, eles comem diferente, a religião deles é diferente, eles transam de maneira diferente, eles conversam de maneira diferente, tudo é diferente. Então, criar um processo cultural, simbólico, ideológico de formação de um grande outro. Então, a ideia de raça superior e raça inferior, ela nasce com a modernidade. É uma ideia que está ali perpassando várias relações sociais. Pois bem, essa modernidade burguesa, como a gente bem sabe, ela passa por um processo de laicização. A Igreja Católica e o cristianismo deixam de ser o centro de explicação do mundo, a cosmovisão de organização da vida humana, porque até então o cristianismo dizia
porque você nascia, porque você morria, porque chovia, porque fazia sol, porque fazia chuva, era tudo explicações teológicas. Como a gente sabe, a partir do Renascimento europeu, do Iluminismo europeu, vem todo um processo de laicização e desenvolvimento da filosofia e da ciência no âmbito da luta da burguesia europeia contra a nobreza de terras e contra a Igreja Católica, que também era parte dessa classe da nobreza de terra, e aí vai acontecendo um processo de laicização da ideia de raça. Primeiro, a partir da filosofia, então Voltaire, Kant, Hegel, passam a falar do quanto o negro é inferior, porque ele não é dotado de razão, porque ele não é dotado de cultura, porque ele não é da tradição filosófica helênica, ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar. A África, como diria Hegel, está na idade das trevas, ela não alcançou ainda a idade da razão. Então, no século XVIII, essa inferioridade racial é muito justificada a partir da dimensão filosófica. O John Locke, pai do liberalismo político, justificava a escravidão e colocava as pessoas negras como em um reino da não-razão. Então, a razão era a característica fundamental do ser humano. Vamos lembrar do René Descartes, do penso logo existe, que é a única verdade fundamental, a verdade primeira do ser humano é a sua capacidade de pensar, sua razão, e a população negra não tinha razão ou pleno domínio da razão, portanto, estava excluída do gênero humano. Pois bem, no século XIX, esse processo de inferiorização racial, a partir de uma justificativa filosófica, ganha cada vez mais áreas de racismo científico, a partir da medicina, da antropologia criminal e da biologia. Então, das explicações filosóficas sobre a ausência de razão, você tem a ideia de que o negro ele tem um cérebro inferior, olha o formato do crânio dele, a parte do lóbulo traseiro dele é menor, significa que ele tem uma porção do cérebro menor. Olha, a gente pesou aqui um cérebro de um branco e um cérebro de um africano e conseguiu provar que o cérebro do africano é menos pesado, é menor, portanto ele é menos inteligente. Então, veja, o que é que eu estou dizendo com tudo isso, falando pra caramba? Eu estou querendo mostrar para vocês que a ideia de raça inferior e raça superior é uma ideia que acompanha toda a modernidade burguesa. É impossível pensar corretamente modernidade, democracia, republicanismo, liberalismo, renascimento, ideia da razão, nascimento do pensamento científico, retomada da filosofia e tudo isso, sem considerar a dimensão de racialização que perpassa toda a modernidade. Essa dimensão de racialização do mundo, ela tinha várias gradações. A gente aprende na escola, nos livros, que a pirâmide do Herbert Spencer era assim, né? Brancos, asiáticos, amarelos, indígenas e negros. Isso é verdade, mas também é parcialmente um engodo, uma mentira. Por quê? Porque dá-se a entender que todo branco era visto como branco. Isso é falso. Então, durante várias décadas, séculos, várias populações brancas foram tratadas também como raças inferiores e como não brancas. Eles eram brancos na cor da pele, mas não eram brancos de verdade para o pensamento dominante, para as relações de poder dominante. Então, posso dar aqui 3 exemplos. O povo irlandês, que fica na Europa Ocidental, e ninguém duvida que o irlandês é branco, tem uma galera que é branca pra caralho, foi tratada por séculos como um povo inferior, como uma raça inferior, colonizado, oprimido e exterminado aos milhões pelos ingleses. Então, a população irlandesa não era considerada branca até o final do século XIX, começo do século XX. Só no século XX que os irlandeses passaram a ser brancos. Além de que a população eslava da Europa Oriental, Hungria, Polônia, República Tcheca e por aí vai, também não era considerada branca. Então, teve uma polêmica ontem no Twitter chamando Rosa Luxemburgo de uma autora europeia branca. Gente, isso é ignorância histórica. Rosa Luxemburgo era de origem judaica, judia e polonesa, eslava, que era considerada uma raça inferior por toda a Europa Ocidental. Então, os eslavos eram considerados uma raça inferior. Assim como na Rússia, que tem mais de 50 nacionalidades, não existe o russo em abstrato.
você tem a nacionalidade, a etnia dominante, que são os grão-russos, você tem mais outras centenas de nacionalidades que eram historicamente oprimidas antes da Revolução Bolchevique. Várias nacionalidades brancas de cor de pele não eram consideradas brancas, eram oprimidas e colonizadas, tinham a sua cultura negada, a sua língua proibida, a sua religião proibida, seus símbolos nacionais proibidos. Então, essa pirâmide do branco, amarelo, indígena e negro, ela é verdade, mas o branco era muito mais restritivo. Inclusive, nos próprios Estados Unidos, descendentes de italianos e irlandeses, por exemplo, hoje um pouco menos, mas até, por exemplo, 50, 70 anos atrás, ele não era considerado americano, ele era chamado de italiano. Não, mas meu avô era italiano, mas meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui. Foda-se, você continua sendo italiano, você não é americano. Luísa, que ninguém duvida que tem uma pele branca, se jogasse ela nos Estados Unidos, nos anos 10, Luísa seria considerada, 1910, Luísa seria considerada negra. Luísa, na Europa Ocidental, de 1910, não seria considerada branca, porque ela tem traços que me parecem ser de origem árabe, e aí ia ser considerada uma não branca. E aí, por que isso é importante? Veja, toda essa tendência da modernidade, ela se expressa em todo o pensamento liberal. A ideia de que o liberalismo no Brasil era um liberalismo mais autoritário, porque ele era a favor da escravidão, e o liberalismo na Europa, nos Estados Unidos, não era, isso é falso, isso está equivocado. Até metade do século XIX, todo o pensamento liberal era a favor da escravidão e da supremacia racial. A Revolução Haitiana, a libertação do Haiti, a Revolução Francesa, no seu período jacobino, abrem uma contratendência gigantesca na modernidade de questionar a ideia de raça superior e raça inferior. E a Revolução Bolchevique de outubro, ela abre a grande janela histórica da Revolução Anticolonial Mundial. A Revolução Russa foi uma revolução socialista, mas ela foi mais do que isso. O Império Czarista Russo era conhecido como cativeiro dos povos, por causa da opressão às nacionalidades não grão-russas. Um império racista em que os 100 negros, que eram uma espécie de grupo armado do czarismo, era um grupo que defendia a supremacia branca e que inspirou, inclusive, a Ku Klux Klan dos Estados Unidos e os camisas negras da Itália fascista. Então, a Revolução Russa foi também uma revolução anticolonial e antirracista, e que abriu um questionamento global do padrão de colonização. Quando isso aconteceu, se reforçou um discurso de que existia uma conspiração judaico-bolchevique negra na Rússia socialista contra a raça branca. Então, Winston Churchill, que escreveu vários livros de história da Inglaterra, defendendo a pureza ariana do povo inglês, tal como Hitler. Então, Winston Churchill, Daladier na França, Woodrow Wilson nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, todo mundo falava de que os povos brancos estavam ameaçados pela maré montante dos povos de cor, representados pela Revolução Bolchevique, que era uma revolução judaico-negra comunista. O próprio Henry Ford, famoso dono, proprietário, fundador das indústrias Ford, ele era profundamente antissemita, profundamente racista e é responsável pela divulgação nos Estados Unidos de um documento chamado Protocolo dos Sábios de Sião, que é um documento antissemita e racista, até porque os judeus também eram vistos como a raça inferior e que afirma que a Revolução Bolchevique era uma conspiração judaica e dos povos não brancos contra os povos brancos. Todo esse caldo de cultura que mistura anticomunismo, antissemitismo e racismo explícito, ele é apropriado pelas elites, não só da Alemanha, não só da Itália, mas pelas elites burguesas europeias. E, no caso da Alemanha e no caso da Itália, em particular, são países que têm a sua unificação nacional atrasada. Então, a Itália se unifica só na segunda metade do século XIX, e a Alemanha na segunda metade do século XIX. Quando Itália e Alemanha formam Estados Nacionais Unificados, o mundo já estava dividido entre Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Estados Unidos. Então, essa divisão do mundo colonial já estava feita. Embora a Alemanha passe
ainda no final do século XIX, ia ter um protagonismo na colonização de África muito pequena. Você compara o tamanho do Império Inglês, ou até do Império Português, que Portugal era um país já muito fraco economicamente, sem muita importância, e você compara o nível de desenvolvimento capitalista da Itália, o nível de desenvolvimento capitalista, especialmente da Alemanha, que se transformou rapidamente numa potência mundial, disputava a cabeça do mundo, junto com a Inglaterra e dos Estados Unidos, ficava muito claro que essa divisão imperialista do mundo, fundamentada na colonização dos povos de África, Ásia, América Central e do neocolonialismo na América Latina, ela tinha que ser colocada em questão. Ela foi colocada em questão com a Primeira Guerra Mundial, que foi fundamentalmente um conflito interimperialista para redividir o mundo, comandado pela Alemanha. Só que a Alemanha foi derrotada nesse conflito. E a Itália, que participou do lado dos vencedores, não ganhou colônia nenhuma com isso. Então, você tem um movimento reacionário de massas que se forma a partir de um partido que tem sua base fundamentalmente nas classes médias, como foi característica do fascismo e do nazismo, e que assume um discurso violentamente anticomunista para se defender dos ventos da revolução que vinham da Rússia e para se defender também do proletariado do seu país, porque vamos lembrar que a Alemanha, em 1918, teve a Revolução Alemã, que acabou sendo derrotada, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht foram assassinados, e a Itália também, em 18, teve os conselhos de fábrica de Turim, em que foi uma onda de ocupações de fábricas e de autogestão operária. Então, a burguesia desses países abraça esses partidos que eram racistas, antissemita, e aí ser antissemita também significa ser racista nesse período da história, anticomunista, e que reivindicam todo o discurso histórico do colonialismo, o discurso histórico que legitimou o domínio colonial e que legitimava o domínio colonial da Inglaterra sobre vários países do mundo, dos Estados Unidos sobre vários países do mundo, de Portugal sobre vários países do mundo, se apropria desse discurso, radicaliza, e a Alemanha, em particular, ela inova. Por quê? Ela defende que o seu espaço vital colonial era na própria Europa. Então, se para a Inglaterra o espaço colonial deles, além da Irlanda, mas era principalmente fora da Europa, se para a Espanha era fora da Europa, se para os Estados Unidos era fora da Europa, a grande inovação da Alemanha, principalmente, é que ela usa o discurso de raça inferior, de superioridade racial, de direito à colonização, de exportação da civilização, de direito de extermínio, mas esses povos são fundamentalmente os povos próprios da Europa Oriental, os eslavos. Então, Hitler, seguidamente, se inspirava no exemplo estadunidense de extermínio dos povos originários e dizia que o rio Volga seria o seu Mississippi. Mississippi, famoso rio dos Estados Unidos, em que os povos originários Paredes Vermelhas foram sendo expulsos e massacrados. Então, o rio Volga da Europa Ocidental para Hitler seria o seu Mississippi, dando a ideia de que, a gente vai fazer como os norte-americanos fizeram. A gente vai invadir, vai colonizar, vai matar, vai expulsar, vai tomar essas terras e vai estabelecer colônias americanas, vai fazer a nossa marcha para o oeste. E Hitler ainda dizia, quem lembra hoje dos Peles Vermelhas? Nós vamos apagar essa raça inferior dos eslavos do mapa. É por isso que Franz Fanon, nos Condenados da Terra, faz a incrível provocação, que é, citando de cabeça, a nível de direitos individuais dos povos, o que é o fascismo, se não a tradição colonial europeia aplicada nos países tradicionalmente colonialistas? Então, não dá para pensar o que é o fascismo sem entender a tradição colonial, racista, que perpassa toda a modernidade burguesa e que se radicaliza a partir do século XIX com a era imperialista. Então, de novo, se você me perguntar o que é fascismo, eu diria, o fascismo é uma radicalização contra-revolucionária da tradição colonial ocidental de dominação e inferiorização entre os povos que se dá na era do capitalismo monopolista e como reação defensiva à Revolução Bolchevique de outubro. Então, primeiro, quem separa antifascismo de antirracismo não entendeu o que é fascismo. Mussolini era racista. Hitler era racista. E Mussolini e Hitler, eles se inspiravam na tradição de supremacia racial dos Estados Unidos. Tem um famoso historiador estadunidense, o Tenet Judith, que ele fala que a tradição
de supremacia e segregação racial dos Estados Unidos, do regime Jim Crow, né? Vamos lembrar aquela ideia de ônibus com lugar para branco, lugar para negro, escola para branco, escola para negro, cinema para branco, cinema para negro dos Estados Unidos. A tradição de supremacia racial dos Estados Unidos inspirou as leis segregacionistas do nazismo e várias leis de segregação racial dos Estados Unidos os nazistas consideraram radical demais. E o regime de segregação racial estadunidense sobreviveu à derrota do nazismo. Sério? Porque o regime de segregação racial oficialmente só acabou pela lei em 1965 nos Estados Unidos. Então, a tradição colonial, imperialista, racista é inseparável da compreensão do que é o fascismo. Hitler não reivindica a unidade do povo ariano. Hitler não elogia o extermínio dos povos originários nos Estados Unidos. Hitler não elogia o regime de Jim Crow dos Estados Unidos à toa. Mussolini não reivindica todo o discurso colonial da Inglaterra para justificar a dominação da Índia à toa. Então, eu fiquei, e aí eu peço desculpas pela resposta longuíssima, eu estou falando há mais de meia hora, mas assim, eu fiquei um pouco chocado com essa polêmica da internet, porque ficou claro que quase ninguém estava estudando, ou estudando, na realidade, o que é a porra do fascismo. Porque o fascismo é, essencialmente, um fenômeno racista. E, pelo amor de Deus, tirem da cabeça a ideia de que a perseguição de Hitler aos judeus era uma perseguição religiosa. O judaísmo, até os anos 60, era, no mundo, fundamentalmente visto como um pertencimento étnico. Então, os judeus eram tratados como uma raça inferior e associado aos povos não brancos. Jones, judeu não branco? Isso, judeu não branco. Franz Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, cita muito um estudo de Jean-Paul Sartre sobre o antissemitismo, e Fanon compara, durante todo o Pele Negra, Máscaras Brancas, o antissemitismo com a negrofobia, que é o racismo, o que fazia sentido na época que Fanon escreveu o livro, no final dos anos 50. Isso mudou um pouco, mas veja, sim, antissemitismo era racismo no período de Hitler, no período de Mussolini. Então não era um preconceito religioso, era racismo que se associava a toda a tradição colonial e racista própria do liberalismo, do pensamento ocidental, que é radicalizada com o nazifascismo para colocar em discussão a divisão colonial do mundo. Eu acho que eu expliquei